Boa noite. Não é apenas a zika que pode causar a microcefalia. Outra doença conhecida há muito mais tempo está deixando autoridades sanitárias em alerta por causa do avanço nos últimos anos. Estamos falando da sífilis, doença sexualmente transmissível que já acomete milhares de pessoas e traz um risco especial para gestantes. Estima-se que mais de 28 mil mulheres grávidas podem apresentar a doença este ano, em decorrência de vários fatores, inclusive a escassez de medicamento. A sífilis é transmitida por relação sexual entre pessoas que não usam preservativo e pode passar também de pessoa a pessoa por transfusão de sangue contaminado. Outra possibilidade é a forma congênita, quando a mãe com sífilis transmite a bactéria para o bebê durante a gestação. Para falar sobre a sífilis, causas e como evitar, conversamos hoje com Heloísa Ramos, médica infectologista e professora da UFPE e UPE. Paulo Sérgio Ramos, presidente da Sociedade Pernambucana de Infectologia. Camila Dantas, coordenadora do Programa de Doenças Sexualmente Transmissíveis da Secretaria de Saúde de Pernambuco. Bem, vamos começar entendendo o que é a sífilis, né? Uma doença que já tem bastante tempo, todo mundo achava que ela tinha desaparecido, mas, aliás, muita gente achava que tinha desaparecido, mas ela não desapareceu e ela é muito presente, aqui no Brasil principalmente. Doutora Heloísa, afinal, o que é sífilis? Bem, a sífilis é uma doença transmitida principalmente pelo sexo e que ela tem uma característica de ter poucos sintomas numa fase inicial, pequenas lesões genitais, úlceras, que podem desaparecer espontaneamente. Numa pequena parcela de pessoas vai dar um rash, alterações de pele características, e numa grande parte não vai ter grandes alterações a curto prazo, mas pode evoluir para quadros severos, quadros graves, né, na menor parte das situações, mas se não for tratada, ela pode levar realmente a um dano importante. Então, é uma doença que requer uma atenção muito especial. Sim, com certeza. Ela também carrega consigo a capacidade, a possibilidade de transmissão de outras, como HIV, facilita, mas ela em si é uma doença que, se não tratada, pode evoluir para situações importantes, graves. Uhum. Vamos ouvir da Camila. Camila, a gente fica preocupado, pô, estamos num surto, quais são os números que estão postos aí? A gente vê nas pesquisas indicativos de que os números são muito alarmantes. Além desses que a gente colocou aqui em relação às gestantes, a gente tem um quadro geral de contaminação pela sífilis aqui no Brasil. Gostaria que você trouxesse para a gente essas informações. Na realidade, a gente não pode classificar como um surto, né? A sífilis está presente, já vem há algum tempo, presente na nossa população, em Pernambuco, no Brasil. E nós vimos aí com várias medidas, né, tentando enfrentar essa doença e vemos vivendo umas situações assim bem particulares, né? No Brasil a gente tem aí números alarmantes, né? Em 2013 nós tivemos em gestantes 21.382 casos e para cada 1.000 nascidos vivos, 7,4 gestantes tinham risco de ter a sífilis. E sífilis congênita, que era essa situação, né? Se uma gestante ela está infectada com o treponema, que é a bactéria da sífilis, a bebê ele tem o risco de nascer com a sífilis. Então, 13 mil crianças nasceram, 13.705 crianças no Brasil nasceram com a sífilis em 2013. E para cada 1.000 nascidos vivos, o risco dessas crianças nascerem com sífilis eram de 4,7 crianças. Paulo Sérgio, é uma contaminação sistêmica, né, por conta da sífilis. E aí, antes de começar o programa, a gente falava num número bastante elevado, aí, com base, inclusive, nos levantamentos feitos pelo Ministério da Saúde. Chega realmente a 2% da população, quer dizer, 2% da população brasileira dá quase 2 milhões de pessoas que estariam sendo contaminadas pela sífilis a cada ano, é isso? Correto. Os relatórios mais recentes do Ministério da Saúde do Brasil, eles apontam para uma taxa de infecção anual de aproximadamente 1 milhão de pessoas. Então, entre 0,5% e 1% da população brasileira anualmente entra em contato com o treponema pálido, que é a bactéria que
implicada nessa infecção sexualmente transmissível, uma das mais importantes e mais relevantes. Sendo que se a gente dá uma olhadinha na curva do número de casos nesses últimos anos, assim, é bastante assustadora, né? Porque parece que nas décadas anteriores havia um certo controle, né? Um número de casos mais ou menos constante, sendo que nesses últimos anos, provavelmente em decorrência de que as pessoas as pessoas fazem sexo de forma desprotegida, né? Não utilizam preservativo nas relações sexuais, então esses números vêm aumentando de forma alarmante, né? Vem crescendo, isso a gente vê no dia a dia dos consultórios. Tem, às vezes, um turno de um consultório, a gente atende 10, 12 pacientes, sobretudo nos pacientes HIV positivos, onde, principalmente nesse grupo, a gente não deveria encontrar, porque são pacientes que deveriam estar fazendo sexo protegido. E aí, às vezes, a gente faz o consultório, o ambulatório num turno, a gente atende 10, 12 pacientes, a gente, às vezes, consegue diagnosticar 20 a 25% de pacientes com infecção aguda ou latente por sífilis, o que é muito preocupante. Até porque, como a professora Heloísa falou, quando o indivíduo tem sífilis primária, né, quando apresenta a lesão, a úlcerazinha na região genital, ele muitas vezes não se apercebe, né, o indivíduo, e aquela lesão, a sífilis, ela potencializa, ela aumenta em mais de 20 vezes o risco de, junto com a sífilis, o indivíduo adquirir também HIV, hepatite B, hepatite C. O senhor falou em sífilis primária, e a gente sabe que são 3 estágios, né? Tem a primária, a secundária e a terciária. Poderia falar para a gente a que se refere cada um desses estágios, como que a sífilis é classificada? O mais comum é ela se apresentar dessas formas e tem também a forma latente, tá? Então, a sífilis primária seria próximo ao período de infecção que a pessoa adquiriu a bactéria após o contato sexual. Ela pode apresentar uma pequena lesão genital, em geral uma pequena úlcera, uma pequena ferida indolor, um pouquinho endurecida, e que ela pode ser diagnosticada e tratada ou evoluir para melhora espontânea. A pessoa fica boa. A sífilis secundária é quando ela começa a aparecer, como eu falei, com as lesões de pele, fica avermelhada. Às vezes as lesões podem ser muito importantes, podem pegar as mãos e os pés também, que é uma característica bem clássica. E a sífilis terciária é depois de um tempo longo, tá? De infecção, porque esse rache em geral é tratado, mas algumas pessoas nem fazem essa forma de lesões na pele. E aí, muito tardiamente, ela pode ter formas graves, doença cardíaca, doença neurológica, alteração mental, distúrbios, inclusive, assim, que podem levar até ao hospital psiquiátrico, tá? Lesões ulceradas de estômago, de outros órgãos, lesão renal, são lesões, assim, em vários órgãos possíveis e que isso aparece alguns anos depois. Pelo tipo da lesão é que a gente vai imaginar, identificar, né, que é a sífilis, e por exames de sangue, mas essa é a forma terciária. Camila, qual o risco de a pessoa achar que curou ou que a doença desapareceu? Qual o risco que existe de que ela retorne, né, e retorne potencializada? Só ela fazer o sexo desprotegido, né? A sífilis, ela não evolui com caráter de vacina. Na realidade, se ela vai tratar, ela vai ficar curada, e se ela fizer o sexo desprotegido com uma pessoa que está infectada, ela vai se infectar novamente. E será necessário mais uma vez ela realizar o tratamento, se tratar novamente. E se ela continuar se expondo mais uma vez, ela vai continuar se reinfectando. Certo, mas ela pode voltar naturalmente sem uma reinfecção através de contágio? Pode. Assim, o que acontece é que essas formas, a forma primária, ela pode reduzir espontaneamente e a pessoa nem saber que tem sífilis. Adormecer, ficar latente e aparecer numa fase mais tardia, alguns anos depois, tá? E aí, nesse momento, muitas vezes, a pessoa já tem o dano e você fica procurando qual é a causa daquilo e descobre que é a sífilis. Isso entendeu? pode ocorrer por conta de um tratamento incorreto? Ou falta de tratamento ou um tratamento incompleto, tá? Bom, a senhora tocou num ponto interessante, falta de medicamento. Né? E a gente viu que o Brasil recentemente estava com um déficit na penicilina,
e o tratamento ele acabou ficando comprometido. O Ministério da Saúde anunciou que liberaria vários lotes, agora nem sei se liberou, né, mas aí eu gostaria que o professor Paulo Sérgio pudesse falar sobre isso. Está realmente faltando medicamento? O país vive um desabastecimento do principal antibiótico. O principal antibiótico para tratar a sífilis primária e secundária e latente é a penicilina benzatina. É uma droga barata e muito efetiva, né? Ela, desde que seja feito o tratamento na dose correta e no tempo correto, é capaz de curar o indivíduo. Sendo que o país vive um desabastecimento desse antibiótico já faz uns 2 anos. Pela pactuação do Ministério da Saúde, a penicilina benzatina, o tratamento das infecções sexualmente transmissíveis são de responsabilidade dos municípios nessa pactuação. Mas o país não consegue comprar, né, não vem conseguindo comprar esse antibiótico, como eu falei, desde 2014. Conversando agora há pouco, o Ministério da Saúde conseguiu finalmente fazer uma grande compra. Esse antibiótico, essa penicilina benzatina já chegou no estado de Pernambuco, já está estocado e se acredita que nos próximos dias esteja sendo distribuído nos hospitais e nos postos de saúde. E isso parece que é um fenômeno mundial, né? Não é só o Brasil que tem tido dificuldade de adquirir esse antibiótico, né? Outros países também têm tido essa dificuldade. A gente sempre comenta, a gente que trabalha com doenças infecciosas... Porque não é só na rede pública, é na rede privada, também. As farmácias não têm para vender bezetacil. Né? É meio que um fenômeno mundial. Né? Infelizmente, a indústria farmacêutica, às vezes, tem perdido um pouco o interesse, né, em manter a comercialização de antimicrobianos que sejam de baixo custo. Esse é um fenômeno que atinge não só a penicilina benzatina, como outras drogas também. É possível que a gente ainda retorne um pouco a esse ponto. Mas eu queria saber de Camila um pouco sobre essa cultura do brasileiro de praticar muitas vezes o sexo sem o preservativo, né, que seria uma forma de se prevenir contra DSTs. Mas a questão também de que no Brasil, principalmente no Brasil contemporâneo, é muito comum as pessoas terem múltiplos parceiros ou parceiras. Até que ponto isso aumenta o risco da contaminação? Bastante, né? O que a gente tem observado é que as pessoas vinculam muito o preservativo não como um protetor das infecções sexualmente transmissíveis, mas como uma forma de prevenção da gestação. É assim que a gente tem observado na cultura do brasileiro. As pessoas elas têm utilizado o preservativo para poder inibir a gestação e não para se proteger de uma infecção, de um HIV, da sífilis. E, na realidade, as pessoas, quando pensam na infecção sexualmente transmissível, elas nem pensam na sífilis. Elas pensam no HIV. E que a gente percebe que o que tem mais aí, a maior contaminação é de sífilis. A sífilis, ela está em abundância, na população. A gente tem muitos se casos você considerar em números, por exemplo, o número de pessoas com HIV no Brasil notificados até hoje, em torno de 600 mil, 700 mil, é o mesmo número de um ano de sífilis, um ano de diagnósticos de sífilis. Claro que são doenças diferentes, porque a sífilis é uma doença que você pode tratar, fica curado, nem todos se manifestam, etc. Mas o número de casos é muito grande. A gente pega, por exemplo, a população de jovens que usam cracks, 25%, 30% tem sífilis, é muito alta. E é uma faixa etária, isso eu estou falando daquelas populações de altíssimo risco, mas se você pensar numa população 1%, pega jovens, mulheres que ficam grávidas. Então, quando se falou que transmissão vertical, a questão é que um bebê com sífilis nasce com uma doença congênita grave, né? Ele pode ter alterações, retardo mental, alterações cardíacas, ele pode ter várias coisas. Então, a gente fica falando de zika, microcefalia, como você falou, mas a sífilis também é uma doença grave para um recém-nascido. Então, a gente tem que ter um cuidado com isso, né? A questão também dos parceiros, por exemplo. Você trata alguém que tem sífilis, mas durante todo esse tratamento e mesmo depois, se continuar mantendo a relação sexual com o mesmo parceiro, a pessoa vai se reinfectar logo em seguida. Acaba o tratamento, ela adquire novamente. Qual é a duração do tratamento? Varia um pouco, mas pode chegar às 3 semanas, por exemplo. Às vezes precisa internação, precisa usar antibiótico prolongado, isso é uma minoria.
Mas, em geral, o mais longo são 3 semanas. Toma benzetacil uma vez por semana durante 3 semanas, tá? Mas isso é muito importante, né? Porque como o tratamento às vezes é um pouco longo, né? E o tempo também de acompanhamento é um pouco longo, então tem que ter um cuidado com os parceiros, porque senão você vai adquirir novamente a doença e vai precisar tratar de novo e todas essas coisas que são desgastantes, né? Paulo Sérgio, a gente falou aqui que a população brasileira normalmente não usa o preservativo. Seria possível a gente tentar encontrar uma resposta para o porquê? Por que será que as pessoas resistem? Pediria que você segurasse essa resposta para a gente trazê-la no segundo bloco. Então a gente faz esse intervalo e volta daqui a pouco. Você pode participar do programa enviando perguntas ou dando sua opinião pelo e-mail opiniãotvu@gmail.com, pelo telefone 3879-5444 e também pelas redes sociais no Twitter e Facebook. Estamos de volta com o Opinião Pernambuco, hoje com o tema sífilis. Participam do programa Heloísa Ramos, médica infectologista e professora da UFPE e UPE. Paulo Sérgio Ramos, presidente da Sociedade Pernambucana de Infectologia. Camila Dantas, coordenadora do Programa de Doenças Sexualmente Transmissíveis da Secretaria de Saúde de Pernambuco. Paulo Sérgio, a gente deixou uma pergunta no ar para você. Dá para entender por que o brasileiro é tão resistente aos preservativos? Essa é uma pergunta complexa, né? Com certeza. Difícil de responder, difícil de entender também. Mas, assim, existem múltiplos fatores que devem interferir na tomada de decisão das pessoas de não fazerem sexo protegido, sexo com preservativo. E aí tem fatores culturais envolvidos, fatores religiosos, fatores sociais. Mas a gente tem a impressão de que as campanhas educativas para a prevenção das infecções sexualmente transmissíveis, elas nos últimos anos têm ganhado um pouco a força, e essas campanhas do Ministério da Saúde têm sido muito focadas no tratamento do HIV, do vírus HIV, né? Então, se estimula que os médicos solicitem os testes para detecção de HIV, que as pessoas procurem nos centros de testagem fazer esses testes para ter o diagnóstico precoce, e foca também muito no tratamento. Mas a gente acredita que tenha havido uma redução de forma importante e impactante das campanhas de prevenção, focadas nessas medidas, né, que reforcem a necessidade do sexo com proteção. E as pessoas confundem muito. Eu estava pensando aqui, e é bem comum a gente dar um diagnóstico de um indivíduo, quando tem um diagnóstico de sífilis, a gente trata o indivíduo, trata o parceiro, então a gente usa o antibiótico adequado, a dose adequada, o tempo adequado, e a gente tem o cuidado de fazer o controle laboratorial de cura da sífilis. E aí, um ano depois, esse paciente retorna para o médico. Quando a gente testa de novo o paciente está com a nova infecção, ele adquiriu uma nova infecção. E a gente vai tentar compreender com o paciente, né, o porquê dessa nova infecção. E a gente sempre pergunta, né, você, o senhor ou a senhora, tem feito sexo protegido? E o paciente fala, sim, né, eu faço sexo vaginal, sexo anal protegido. E sexo oral? Não, doutor. Né? Então, quando eu faço sexo oral, eu não utilizo preservativo. Então, tem a questão, a falta de entendimento. E sífilis é uma das infecções sexualmente transmissíveis de mais fácil aquisição. Né? Então, o sexo vaginal, o sexo anal e o sexo oral é muito efetivo, muito fácil de haver a passagem da bactéria de um indivíduo para o outro. Né? Então, a gente sabe que não tem uma fórmula mágica, né? E os médicos, a gente discute muito, né, tentando encontrar qual é a melhor solução, né, qual é o melhor caminho para aumentar a adesão das pessoas ao uso de preservativos. Às vezes há um entendimento de que o sexo fora de casa ele deva ser praticado com o uso do preservativo. No entanto, em casa não seria necessário. Quer dizer, a nossa população ela cultiva um pouco essa ideia. Qual seria o caminho? Seria o sexo com preservativo em todas as circunstâncias? Ou
nesse entendimento popular, de que em casa pode, fora de casa pode, estaria mais ou menos correto, Camila? Valdir, olha, eu acho assim, é o que normalmente a gente sempre leva essa conversa, né? Que se você vai eliminar o uso do preservativo dentro do seu relacionamento, você deve fazer as testagens, sempre. Tem que ter essa conversa dentro do casal. Vai fazer a eliminação do uso do preservativo, você tem que realizar todas as sorologias. Não só de sífilis, tanto de sífilis, para HIV, para HTLV, que também é muito esquecido, para a hepatite B, hepatite C. Então, vai eliminar o uso do preservativo, tem que realizar a testagem. E tem que ser um consenso do casal. Então, e também tem que ter a consciência de cada um. Você vai, infelizmente, você vai pular cerca, entendeu? Você vai fazer sexo fora de casa, tem que ter a consciência de fazer uso do preservativo. Deixa eu lhe falar, não é raro no consultório a gente, inclusive, receber o parceiro com a sífilis secundária, né, que adquiriu com o parceiro que pulava cerca, e esse momento ser um momento de um intenso estresse do casal como um todo e tal. Então, assim, essa prática, ela com certeza não é segura, né? De você fora do casamento pensar que deve usar preservativo, mas também não usar, tá? Porque isso é comum e acabar que o parceiro que não levando para tem o parceiro essa... o problema. Isso. Então, é bem comum isso gera um estresse, assim, bem grande, sabe? Ou no momento que você tem que comunicar para examinar e tratar os dois, né? Se trouxermos a questão de gênero, isso seria mais comum por parte do homem ou a mulher também ela comete esse tipo de equívoco? Bem, culturalmente é mais comum que seja o homem, tá? Existe também, né, uma mudança de comportamento, as mulheres também estão mudando, mas eu diria que ainda é mais comum o homem acabar tendo outros parceiros fora do relacionamento, se infectar e trazer isso para a sua parceira. Eu diria que é a condição mais comum de eu ver no consultório essa situação meio estremecida, assim, né? O beijo, ele pode transmitir a bactéria da sífilis? Não é uma forma comum, não é uma rota fácil de transmissão, mas é possível, né? Porque no caso da sífilis secundária, só para exemplificar, ilustrar, no caso da sífilis secundária, como a professora Loisa estava explicando, aquela fase em que a bactéria sai da região genital, ganha corrente sanguínea e se espalha, né? Então, essas lesões da pele, essas lesões cutâneas, elas são tão contagiosas que nós médicos, os profissionais de saúde, a gente quando vê alguém com uma lesão cutânea difusa e que a gente acha que possa ser sífilis secundária, se a lesão estiver aberta, a gente não deve sequer colocar o dedo em cima dela. A gente não pode examinar aquele indivíduo sem usar luva. Então, isso pode acontecer na cavidade oral. Pode o indivíduo estar com a úlcera, né, uma lesão de sífilis na cavidade oral, e através do beijo, o outro indivíduo ter alguma solução de continuidade, algum ferimento, alguma gengivite, e o treponema pálido pode passar de cavidade oral para cavidade oral. Mas não é uma rota comum, não. Em que momento deve ser feita a procura por um especialista? Assim, a gente já falou aqui de vários sintomas e que podem ser confundidos com outras doenças, às vezes doenças mais inocentes, né? E por conta disso você não procurar um médico. Mas estando com o problema, a partir de que momento você deve procurar o atendimento especializado, Camila? A partir do momento que você identifica qualquer alteração, certo, na sua genitália, né, ou então qualquer mudança, alteração no seu corpo, você deve procurar um médico. Ou então você estava na rua e você identificou alguma de nossas unidades itinerantes e você fez alguma testagem rápida, você fez um teste rápido e esse teste rápido, ele deu reagente, certo? E esse teste rápido, reagente, nós temos teste rápido e ele dá reagente, que não significa que deu confirmado para sífilis. Ele deve ser feito mais um teste, que é o VDRL, e aí os nossos especialistas podem explicar melhor, para poder saber se deu confirmado para sífilis. E aí vai ser dado todo encaminhamento
para poder ser encaminhado para um especialista. Mas qualquer alteração no corpo, qualquer feridinha que apareça na genitália, deve ser procurado um especialista. E aí nós temos uma outra questão que é cultural também, que é a da automedicação. E isso é muito comum na população brasileira. Você tem um problema e às vezes existe a proibição do antibiótico, mas as pessoas encontram uma forma, né, e acabam conseguindo. Antigamente era Tetrex, era Bezetacil, né, nem sei qual o estágio atual desses tipos de medicamento. Mas era muito comum as pessoas recorrerem a esses antibióticos e tomarem, e, enfim, poderia surtir um efeito correto ou apenas guardar essa doença para ela se manifestar lá na frente. Quais são os riscos da automedicação nesse caso? Os dois riscos mais importantes, um são os efeitos adversos, né? Assim, você toma um remédio que de repente não é adequado para você. E o segundo, que eu acho mais importante, é um tratamento incompleto, tá? Então você tem uma regressão parcial, tem alguma melhora, mas a sífilis, inclusive para a gente identificar que houve uma melhora, não é muito simples, tá? Principalmente assim, em situações que não tem o rache, essa coisa, a lesão da pele, que essa tende a desaparecer com o tratamento. Mas nas outras formas, você precisa ter um controle laboratorial também. E esse tempo para que o exame volte ao normal pode demorar até 1 ano. São acompanhamentos que a gente faz em hospital público, faz em consultório também. Os exames não são caros, são simples, mas precisa haver uma certa rotina para que você dê alta para o paciente. Você diga, olha, você fez o tratamento, está tudo bem, agora não tem mais nada. Por quê? Porque isso ele não pode mais ser doador de sangue, tem outras repercussões, ele pode ter uma recorrência da doença mais tardiamente na forma terciária, né? Então, assim, a sífilis mudou bastante à medida que se começou a tratar as pessoas corretamente. Mas essa automedicação pode levar a um tratamento falseado, né? Um falsier, assim, você acha que ficou bom, mas não ficou, né? E a doença continua evoluindo. Tá? E o homem, me parece que ainda é mais resistente a fazer um acompanhamento do seu estado de saúde, um tratamento preventivo, né? A mulher hoje já tem uma frequência maior ao ginecologista, nem todo homem procura o urologista com frequência, com a frequência que deveria acontecer. É uma outra questão cultural, né, doutor? E também perigosa. No caso de sífilis é um pouco o contrário, né? Como a chance de um homem perceber o ferimentozinho, a úlcera, o ferimento na região genital, tem uma chance maior do sexo masculino procurar um serviço de saúde para ter um diagnóstico. Na mulher fica mais complicado, né? Porque as lesões aparecem na vulva, na vagina. Então, é um órgão, a genitália feminina interna. Então, no entanto, as mulheres já fazem esses exames periodicamente, né, com mais frequência. Mas, né? Mesmo nessa periodicidade anual, né, que vai fazer o exame preventivo de câncer de colo de útero, ela pode, né, nesse intervalo de 1 ano, ela pode apresentar sífilis, ela não vai ter sintoma, não vai perceber úlcera, não vai ter dor e pode não ter o diagnóstico. Então, para o caso da sífilis, é um pouco até o contrário. A chance de um homem ter sintomas e procurar um médico é maior do que o sexo feminino. Que exames devem ser feitos, Camila? A sorologia, né, para sífilis. Atualmente, nós tivemos um avanço, que foi a testagem rápida, né? O Ministério da Saúde, ele disponibiliza o teste rápido, lembrando que ele não é um teste confirmatório, mas ele é um teste que ele descarta a possibilidade da pessoa ter sífilis. Então, esse teste, ele sai o resultado com 20 minutos, é super rápido. E você pode fazer, se ele der negativo, ótimo, você já sabe que você não tem a sífilis. Mas se ele der que está reagente, vai ser necessário fazer o VDRL, que já era o exame que era feito anteriormente, mas você vai saber se está com sífilis ou não. Estando com sífilis, o médico vai analisar para saber qual é a forma clínica para poder recomendar o tratamento adequado. Isso melhorou muito e vai agilizar muito. As vantagens do teste rápido é que a gente está disseminando e ampliando e pedindo apoio aos municípios que coloquem isso nas unidades básicas de saúde e facilitando o acesso da população. E isso vai acelerar bastante o processo de diagnóstico dentro da população mesmo. Então, a gestante vai levar o seu parceiro ou as suas parcerias sexuais, porque às vezes ela não tem só o seu parceiro, tem mais de um parceiro,
E a gente consegue diagnosticar muito mais dentro da população a sífilis e facilitar o tratamento também. Doutora Camila, como saber se a pessoa está curada ou se a sífilis ela entrou num estágio latente? Então a gente acompanha, o exame é bem simples, o VDRL é um exame que ajuda no diagnóstico, ele complementa o diagnóstico e ele serve para acompanhamento. Então ele existe em títulos, tá? Então o título alto indica para a gente uma infecção em atividade e à medida que o tratamento mostra um efeito, os títulos vão caindo, os números, né, lá do teste vão caindo, até que eles chegam num valor ou indetectável, indeterminado, lá bem zerado, ou em níveis muito baixinhos. É nesse momento, isso demora tempo, tá? Depois de um ano, então a gente fica acompanhando a cada 4 meses e no final a gente vai ver que esses títulos caíram muito e que você então tem uma infecção que está tratada, né? Então a gente dá alta para o paciente. Doutor Paulo Sérgio, em sentido geral, podemos dizer que estamos bem nessa questão de diagnóstico, de prevenção para a sífilis aqui no Brasil e em Pernambuco em particular? Prevenção não, né? Eu acho que a gente está meio que perdendo a guerra, né? Haja visto os números que o Ministério da Saúde vem apresentando de uma curva crescente de casos de sífilis congênita e sífilis em gestantes, que são as duas formas que são de notificação compulsória. As outras formas de sífilis, desde 2013 o Ministério incentiva, recomenda que sejam notificados, mas ainda existe uma grande subnotificação. Eu acho que a gente está perdendo ainda, né, a guerra, a batalha no quesito prevenção. Quanto à questão, qual foi a outra pergunta, perdão? Na questão dos acompanhamentos nos postos de saúde para fazer a notificação. Aí o senhor acaba de colocar que existe uma subnotificação. Existe uma disponibilidade grande, como a Camila falou, de testes rápidos para que a gente consiga aumentar o número de diagnósticos na população geral e a rede de saúde, seja ela a rede terciária ou a rede primária, ela está sim preparada para fazer o acompanhamento do tratamento, né, que a gente tenha segurança no critério de cura da doença. Ok, vamos fazer mais um intervalo e a gente volta daqui a pouquinho com o Opinião Pernambuco, hoje falando sobre sífilis. Você pode participar do programa enviando perguntas ou dando sua opinião pelo e-mail opiniãotvu@gmail.com, pelo telefone 3879-5444 e também pelas redes sociais no Twitter e Facebook. Estamos de volta com a Opinião Pernambuco, hoje com o tema sífilis. Participam do programa Heloísa Ramos, médica infectologista e professora da UFPE e UPE. Paulo Sérgio Ramos, presidente da Sociedade Pernambucana de Infectologia. Camila Dantas, coordenadora do Programa de Doenças Sexualmente Transmissíveis da Secretaria de Saúde de Pernambuco. Bem, nós temos aqui uma pergunta do Carlos Alberto. Ele é do Janga e pergunta como fazer se falta até preservativos nos postos de saúde daqui do bairro. Bom, é interessante que ele comunique à Secretaria de Saúde. Ele pode, inclusive, entrar em contato com a gente para a gente poder saber onde é que está faltando, porque a gente não tem desabastecimento de preservativo. Então, a gente precisa saber realmente onde é que está havendo esse desabastecimento para nós sabermos o que é que está havendo, porque deve ser alguma má administração. A gente rearticular para poder melhorar. Ok. A gente não tem desabastecimento preservativo. Bom, vamos para algumas perguntas mais específicas, né? Em caso de sífilis congênita, o bebê também deverá ser tratado com antibióticos depois de nascer, doutora? Sim. Ele vai ter que ser examinado, confirmar que a infecção é a sífilis mesmo, né? E a partir daí tem que ser tratado, sim. Porque, assim, algumas lesões, como as lesões oculares, elas podem se desenvolver mais tardiamente e tal. Então, é importante que seja tratado, sim. E durante a gestação, como se dá o tratamento? Também é feito de uma forma muito parecida com o tratamento que é feito em pessoas que não são gestantes. Há uma discussão sobre as doses que devem ser utilizadas, mas a penicilina é a droga de escolha e ela deve ser usada, sim.
Esse tratamento é urgente, né? Assim, no sentido de que existe um tempo da gravidez e é muito importante que a doença seja tratada o quanto antes. Doutor Paulo, existe risco de efeitos colaterais no tratamento com a penicilina durante a gestação? Eu queria só complementar o que Camila falou em relação a desabastecimento de preservativos, como ela, reforçando o que ela falou, a coordenação estadual de DST-AIDS tem um estoque gigantesco de preservativos. Exatamente. E preservativos não precisam de prescrição médica. Qualquer indivíduo pode chegar no posto de saúde mais próximo de casa e pedir a quantidade de preservativos que ele julgue que ele precisa. Não há necessidade de prescrição médica. Então, não se admite em nenhum posto de saúde, nenhuma unidade básica de saúde, está faltando o preservativo. E vou complementar ainda. O que a gente ainda estimula é que ele nem precise solicitar. É que o preservativo ele fique, na realidade, em um cesto e ele simplesmente chegue e pegue. Facilmente disponível. Ele fique, assim, exposto balcão, em um expositor e que a pessoa chegue e pegue, sem nem precisar pedir. Eu queria só... e também não faz sentido você usar esporadicamente. Não, dessa vez eu vou usar e outra vez não vou usar. Tem que usar sempre. Exatamente, usar sempre. Nessa simples vez em que você deixe de usar, pode ser que haja contaminação. Não é isso? Com relação à questão de efeito colateral, efeito adverso, a droga de primeira escolha, que é a penicilina benzatina, ela tem um potencial de causar reação alérgica muito baixo, né? 1 para cada 10 mil pessoas vai ter um evento adverso mais grave. Há alguns anos atrás, né, sei lá, uma década e meia, era possível ir numa farmácia e fazer a penicilina benzatina, as pessoas se automedicavam. E aí já faz uma década que a Anvisa determinou que para uma pessoa comprar um antibiótico tem que ter receita médica. A penicilina benzatina não pode ser aplicada em farmácia, isso não é feito mesmo, e ela pode ser feita em qualquer unidade básica de saúde. O paciente não precisa de ir num hospital para tomar. Né? Existe um kit que o Ministério da Saúde tem, né? As unidades de saúde básicas estão equipadas para isso, um kit de primeiros socorros básicos. Caso o indivíduo tenha uma reação alérgica à penicilina benzatina, existe ali a medicação para que esse indivíduo possa ser tratado. Então, os efeitos adversos são incomuns e habitualmente não são graves. Oi, queria falar? E que um dos principais incentivos que nós fazemos e que nós pedimos apoio aos municípios é exatamente isso, que os municípios eles façam esse tratamento da sífilis nas unidades básicas de saúde, para não perder esse paciente, para ele não prescrever o paciente ir a uma unidade e simplesmente deixar de fazer, para que na própria unidade básica de saúde ele já administre a penicilina e já trate o paciente. Na hora que você inicia o tratamento, é possível que tenha algumas reações à aplicação desse medicamento, não é, doutora Rosângela? Veja, então você pode ter dois tipos de reação. Reação adversa, por exemplo, o benzetacil pode dar dor local, né? A gente faz geral no bumbum e tal, divide as doses para que não doa muito, pode ter alergia ao remédio, mas existe uma outra reação que não é do remédio. É quando você trata a sífilis, aquelas lesões de pele, elas podem se acentuar um pouquinho. Aí você diz, meu Deus, estou com alergia, ou não era isso, ou está errado, não. É que à medida que você mata os agentes, né, você pode ter uma reação de acentuação do quadro clínico das lesões de pele, mas isso depois vai regredir, tá? Então pode haver uma piora, aparentemente. Para avaliar isso é importante que seja alguém que tenha uma certa experiência, né, no tratamento, um dermatologista, às vezes, mas isso também é bem raro, tá? Pode acontecer. Doutor Paulo Sérgio, a sífilis é uma doença, né, como a gente estava conversando antes, é uma doença que tem mais de um século, a sua descoberta, né, a bactéria. No entanto, a gente tem a chegada mais recente aqui no Brasil do vírus, da zika, da chikungunya, da dengue. E quando vem a identificação do vírus da zika, ela se associa à microcefalia e causa esse espanto todo na população. No entanto, a sífilis também pode causar a microcefalia, não é isso?
Essa microcefalia associada à sífilis, ela se dá em que estágio, em que nível, com que frequência? O que se tem de pesquisa, de levantamento em relação a essa questão? No caso da microcefalia relacionada à Zika, é uma informação muito recente para a medicina, né? A gente tem esses relatos nos últimos 6 meses para cá. E existem diversas outras causas de microcefalia, que podem ser causas infecciosas e não infecciosas. Entre as causas infecciosas, sífilis e alguns outros vírus, como citomegalovírus, o vírus herpes, toxoplasmose, todas são doenças que podem ocasionar microcefalia. E não existe assim um padrão muito claro, né? Essa microcefalia daqui é por sífilis, essa microcefalia aqui é por Zika, essa é por toxoplasmose. Mas é importante falar que todos esses bebês, né, que têm nascido com microcefalia, eles são exaustivamente estudados. Então, antes de se confirmar o diagnóstico de infecção por Zika, né, os médicos têm tido cuidado de afastar as outras causas de microcefalia e que poderiam, inclusive, ter tratamento. Né? No caso da sífilis congênita, a criança pode nascer com microcefalia e pode ter outras alterações neurológicas. E que, se for reconhecida e tratada com antibiótico, essa criança poderá ter uma evolução melhor, né, do que se não for reconhecida. Então, todos esses bebezinhos têm sido investigados para as outras causas de microcefalia. É possível que, com esse avanço da doença, se invista mais um pouco nessa pesquisa, para se ter uma certeza de que essa microcefalia estivesse associada à sífilis, assim como se investiu muito ultimamente para tentar identificar uma relação entre Zika e microcefalia? O que eu diria é o seguinte, o Ministério já tem uma atenção especial a isso, ele busca isso, tá? Então, casos de sífilis congênita já são estudados. O problema é o quê? É a mulher fazer o teste, fazer um pré-natal eficiente, fazer o teste da sífilis, receber o resultado, fazer o tratamento correto e tal. Então, assim, ou evitar ter a infecção na gestação, mas o quadro em si já é conhecido, o diagnóstico é feito. O problema é você conseguir fazer isso a tempo. O que está acontecendo no Brasil é que encontra o bebê com 1000 problemas e vai descobrir que é sífilis. Isso já se perdeu um tempo enorme de prevenção, de tratamento, de todas as coisas que deviam ser feitas, tá? Então, o que tem que fazer aqui é tratar melhor as gestantes, fazer um pré-natal de melhor qualidade, porque você ir para o médico, médico ou enfermeiro, quem atende, fazer 8 consultas, não colher nenhum exame, se colhe exame não tem resultado, e se tem resultado não fazer nenhum tratamento, isso é um pré-natal de baixíssima qualidade, você deixa passar, ou então as mulheres mais vulneráveis são aquelas que não chegam ao pré-natal, né? São aquelas que vão dar à luz sem nunca ter tido uma consulta ou ter feito um exame. Então, a sífilis já é bem conhecido como forma de transmissão vertical, formas congênitas. O problema é a gente conseguir fazer com que o acompanhamento seja suficiente para que a gente consiga deter isso no momento em que haja ainda um tratamento melhor, tá? Camila, se formos fazer um comparativo entre sífilis e outras doenças sexualmente transmissíveis, em que sentido haveria semelhanças? Como assim? A sífilis, ela tem semelhança com algum outro tipo de doença sexualmente transmissível ou ela tem uma característica bem específica? Eu acho que eu vou devolver essa pergunta para os nossos médicos. O Ministério da Saúde, ele divide as infecções sexualmente transmissíveis em 3 grupos. Então, as úlceras genitais, que aí está incluído sífilis, herpes e outras, as verrugas genitais e os corrimentos uretrais. Então, ele propõe um tratamento sindrômico. Quando eu pego um indivíduo do sexo masculino e que apresenta uma úlcera genital, que pode ser sífilis, pode ser herpes, então já existe um passo a passo, né, onde sífilis vai ser sempre levada em consideração, né, esse indivíduo vai ser testado e vai ser tratado, né, de forma meio que protocolar, né, para todo mundo, para que esse diagnóstico não passe desapercebido. A sífilis, ela tende a diminuir agora com esse investimento que está acontecendo
por parte do Ministério da Saúde, no sentido de chamar a atenção de que o momento é de crescimento da doença? Vocês acreditam nisso ou a gente não tem nenhuma perspectiva de estagnação? Ou vocês acreditam que a gente vai continuar com esse quadro ainda se agravando? Qual é a nossa expectativa em relação a esse quadro neste momento? A minha expectativa é que continue aumentando. Eu acho que a gente paralisou, em certo momento, a questão da prevenção das doenças, das infecções transmitidas pelo sexo. A gente não tem tido campanhas eficientes, as pessoas têm tido múltiplos parceiros, banalizou-se inclusive o HIV, achando que é uma doença crônica, que trata e fica tudo bem. Mas, até certo ponto é verdade, mas não diminui a importância dessas doenças. Então, assim, eu acho que a gente perdeu um pouco esse estímulo de tratar prevenção, de usar preservativo, de procurar novas linguagens para atingir essa população que se expõe. Então, eu acho que, assim, a gente está esquecendo de uma coisa tão importante. E na mídia tem doenças muito graves também, chikungunya, zika, dengue, etc. Agora a influenza e tal. Então, assim, mas a gente não pode esquecer que são doenças muito antigas e que causam muitos danos, né? Então, acho que falta aí o enfoque mais da prevenção de verdade, a linguagem que atinja o alvo de conseguir fazer as pessoas mudarem de comportamento. Parece que acontece muito isso, de repente uma doença entra em cena e tira o foco de outras. Isso. E foi exatamente por isso, Valdir, que em 2015, preocupado com essa situação e com esse crescimento da sífilis, que nós criamos um plano de enfrentamento e controle da sífilis. E nesse plano, nós elegemos 8 municípios como prioritários, porque esses 8 municípios, eles concentravam 70% dos casos de sífilis congênita em todo o estado. E para esses 8 municípios, nós elegemos ações de controle, porque nós pensamos que se nós concentrássemos nesses 8 municípios ações e forças, nós conseguiríamos diminuir. A princípio, a sífilis congênita, ela tem uma tendência de aumento, e nós pretendemos aumentar a visibilidade, porque nós detectando, se nós detectarmos cada vez mais os casos, nós conseguiremos atuar para poder diminuir, né? Nós iremos realmente visualizar o cenário real para poder diminuir esses casos. Então, nós voltaremos as nossas atenções para a sífilis adquirida e para a sífilis em gestante, que não estamos conseguindo atuar oportunamente na gestante, não estamos conseguindo atuar oportunamente na sífilis adquirida, porque o foco fica só voltado para a sífilis congênita, que é a ponta do iceberg, que já é o final da linha. É o final da linha, exatamente. É quando nada deu certo. Quando nada deu certo, culminou na sífilis congênita. E nós precisamos voltar para o início, quando as pessoas estão fazendo o filho, né? Então, nossas ações estão todas voltadas para isso, nesse plano de enfrentamento da sífilis. Nós estamos fazendo várias ações. Bem, nós tivemos a informação agora da produção de que foram enviadas para a gente 7 perguntas de telespectadores, mas essas perguntas não chegaram aqui, acredito que por conta do sinal do Wi-Fi. Então, teve um probleminha e a gente pede desculpa às pessoas que mandaram essas perguntas. Espero que em outro momento a gente possa retornar a esse tema e, enfim, ter a participação de vocês. Mas também eu pediria que vocês pudessem colocar aqui um contato para que as pessoas encaminhassem também as perguntas. Então e nesse momento a gente faz aqui o encerramento do programa. Vamos começar pela doutora Rosângela. Bem, então eu acho assim, muito importante você ter dado... Doutora Heloísa, desculpe. Um tempo longo, uma discussão aprofundada sobre a sífilis, uma doença que fica sempre num papel meio secundário, mas que é tão importante e que tem que ser debatida. Existe toda uma problemática em andamento, uma mudança de comportamento sexual e que não é impune, no sentido assim que as pessoas não podem fazer o que elas querem, porque isso tem repercussão. E a gente tem que saber qual é a repercussão e como fazer para evitar isso. E eu acho que é importante um programa todo debatendo sífilis, né? E eu fiquei muito feliz. Ok. Doutor Paulo Sérgio. Quero agradecer ao convite, né, em nome do Hospital das Clínicas da Universidade Federal, e quem tiver alguma dúvida ou quiser fazer alguma consulta ou algum aconselhamento,
pode procurar o nosso ambulatório no Hospital das Clínicas, que fica no 5º andar. Né? Então, nós estamos lá todos os dias, de manhã e tarde, de segunda a sexta-feira, onde a gente pode fazer o aconselhamento e testagem de sífilis e de outros agentes infecciosos. Ok, Camila, rapidinho só o contato para o pessoal. Agradeço o nome do programa estadual e quem quiser entrar em contato com a gente, nós temos o e-mail do programa, que é o pedstaides@gmail.com. Ok, muito obrigado a vocês. Obrigado a você que nos acompanhou também. O programa Opinião Pernambuco fica por aqui e até o próximo.